Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês em primeira mão aqui as últimas do Vascão. Pedrosa atualizando tudo que há de informação do Vascão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Vocês ajudam o canal a crescer dentro da plataforma. Então, pessoal, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e comente aí qual é a sua expectativa para este começo de Brasileirão do Vasco. O Vasco que enfrenta o Grêmio, né? Jogo difícil, jogo pegado. O Grêmio vem aí de derrota na Libertadores, mas foi campeão do Campeonato Gaúcho, então tá com fôlego aí. O Vasco, né, que vinha se preparando, né, não teve jogo, não teve partida nenhuma, então só treinou para este começo de Brasileirão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E essa pontuação máxima aí ficar equivalente ao Flamengo e o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco inicialmente contava também com a iniciativa do Botafogo, querendo jogar alguns jogos no Maracanã. Mas pela relação do Botafogo com o Landim, do John Textor com o Landim, o Botafogo não quis entrar nesse edital e que daria uma pontuação a mais para o Vasco. Então o Vasco teve que recorrer Era suficiente? O Vasco teve que recorrer a clubes como o Santos e o Brusque, que aí entra outro regulamento da CBF, onde também o Flamengo e o Fluminense se apoiam de que os times não podem fazer mais de 5 jogos fora do próprio estado. O Vasco só teria 34 jogos lá, porque o Vasco tem em São Januário, mas o fato é que hoje está muito mais próximo de Flamengo e Fluminense conseguirem essa licitação. Pode ser que o Vasco nos próximos 30 dias entre com algum pedido de impugnação, porque a grande contestação do Vasco sempre foi a forma como esse edital foi feito, e não a questão de você conseguir a pontuação ou não. Se eu não me engano, nessa pontuação, o Flamengo tem 30 pontos a mais do que o Vasco por conta desse compromisso esportivo, não só com o Maracanã, mas também com o Maracanãzinho, para jogos de futsal, vôlei e basquete. Então hoje, Fernanda, a minha situação, o que eu penso nesse sentido, é que o Vasco pode até judicializar tudo isso aí. Mas, novamente, a licitação vai para o Fluminense e toda vez que o Vasco quiser entrar para jogar no Maracanã, vai judicializar e vai ser a mesma história nos próximos 30 anos. O ponto tem que lembrar que o Vasco muito provavelmente vai ter a reforma de São Januário. E aí, onde é que o Vasco vai jogar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, porque com essa situação do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense se comprometem a jogar mais de 70 jogos, porque tem os jogos dos seus próprios times, qual a data que vai sobrar para o Vasco? Não vai ser mais um termo de permissão de uso, vai ser uma licitação. Então é algo além do termo de permissão de uso. No edital, ele ainda prevê que os times cariocas podem jogar no Maracanã. Mas se a briga já era grande anteriormente, ela vai ficar maior ainda. Então é uma coisa que... Quantos jogos o Vasco jogou ano passado? 3? Não, foram um pouco mais de 3, se eu não me engano, tirando o Carioca, né? Aí sim, foi Atlético Mineiro, eu acho que só, tirando o Carioca. Pode citar aqui as propostas de cada clube? Pode. Vamos lá. Primeiro, essa informação foi publicada primeiramente pelo Rafael Zarco, do GE, nós confirmamos. Propostas técnicas pelo Maracanã. Flamengo e Fluminense, para atuar 77 jogos no ano, no Maracanãzinho, 54 do Fla e 9 do Flu. Vasco e W Torre seriam 74 jogos, sendo 35 do Santos, 34 do Vasco e 5 do Brusque. No Maracanãzinho, 12 jogos do futsal do Vasco. E aí eles iriam abrir também para o basquete do Vasco está voltando aí para poder chegar a essa pontuação. A verdade é que a gente já falou aqui, né? Existe uma renovação de termo de permissão de uso viciada. Nesse edital, o Vasco contesta muito a forma como esse edital foi feito, porque ele foi feito na cabeça do Vasco, na opinião do Vasco, direcionada para a dupla Fla-Flu ganhar de novo, e por isso o Vasco contesta. Mas é muito complicado também o vascaíno conseguir se defender com 35 jogos do Santos e alguns do Brusque. Eu acho que isso na minha visão aqui, é uma situação meio complicada de você contestar. Você vai entregar o Maracanã para Flamengo e Fluminense ou você vai entregar o Maracanã para Santos e Vasco? Eu sou a favor de todos os clubes poderem jogar no Maracanã. Agora, dessa forma, com o próprio Santos tendo até mais jogos do que o Vasco, fica complicado a gente defender algum tipo de proposta. Inclusive, no Flamengo trataram isso como piada, assim, de fato. Então, quando viram a proposta do Vasco da W Torre, eles falaram, cara, assim, não tem como, não faz o menor sentido. Como é que o governo vai ceder para uma dupla que quer botar mais jogos do Santos, que nem é do Rio de Janeiro, e 5 jogos do Brusque, com todo respeito ao Brusque? E por que tanto jogo do Santos? Para justamente chegar... Não, tudo bem, mas... Poderia ser mais jogos do Vasco, não?
Não, a questão é a seguinte, o Santos deve fazer a reforma da Vila Belmiro então também. tem um motivo. Exato. A Vila vai ficar fechada. Só que o ponto é, o próprio edital também, e aí o edital também se baseia, o Flamengo e o Fluminense, no regulamento da CBF, onde você pode jogar apenas alguns jogos fora do seu próprio estado. Então o Santos teria que acenar para a CBF, por exemplo, que vai jogar sempre no Maracanã, até a reforma da Vila Belmiro. O ponto, para mim, principal o Vasco, enquanto ele não decidir a questão da reforma de São Januário, ele não poderia, por exemplo, falar, eu vou mandar 50 jogos no Maracanã. Sim, porque não vai. não vai. Porque não vai, entendeu? Então essa é a questão. Acho que só tem um caminho pro Vasco, Newton Santos. Chegar num acordo com o Botafogo. Ou Volta Redonda que E o Vasco contava com deslocamento é um grande. Botafogo, por exemplo, sei lá, fazendo 10 jogos no Maracanã, mas isso não aconteceu. Então eu acho que essa licitação, por conta disso tudo, para chegar a essa pontuação, o Vasco incluiu Santos e Brusque. Mas no final nasceu morta, né? Muito bem. O Botafogo chegou a Quito para... Um dos concorrentes, aquele grupo que administra o Mané Garrincha. Ele não conseguiu obter uma pontuação necessária para chegar para a fase final. Nessa fase final teremos Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco e W Torre de outro, mas com Flamengo e Fluminense bastante favoritos. É que a dupla Fla-Flu conseguiu uma pontuação bem maior do que a de Vasco e W Torre na apresentação dos projetos. Só para lembrar, o Vasco e a W Torre precisaram preencher o calendário de jogos do Maracanã com partidas do Santos e do Brusque. O Santos atuaria 35 vezes no Maracanã e o Brusque de Santa Catarina atuaria mais 5 vezes. A comissão de licitação considerou que esses jogos ferem o edital e vetou as partidas dos paulistas e dos catarinenses. Diante disso, o consórcio Vasco e W Torre ficou com 81 pontos, contra 117 de Flamengo e Fluminense, o máximo de pontos era de 125. Então a dupla Fla-Flu se aproximou do valor máximo, enquanto Vasco e W Torre ficaram bastante para trás. O governo marcou a abertura das propostas técnicas para 30 de abril. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. É isso aí, torcedor vascaíno, tá uma novela, né, cara, para resolver esse problema do Maracanã. Certeza que Fla-Flu não vai, né, facilitar a vida, mesmo que entre em um acordo ali, eles não vão querer facilitar para que o Vasco jogue ali. O Vasco, né, pessoal, que em várias partidas ali do Campeonato Carioca conseguiu lotar, né, o Maracanã, enquanto o Fla-Flu ali na final teve até visivelmente bancos vazios ali, então, assim, certeza que eles vão querer dar um miguezinho de que, não sei o que, tem que pagar para usar, né? E eles querem se apoderar do Maracanã. Pessoal, o 777 vai precisar desembolsar mais dinheiro aí pro Vasco. É Vasco que queria contratar o Depenha, só que, segundo informação, quando ele viu o projeto da 777 para o Vasco, não foi nem o questão do clube, pessoal. Foi mais em questão quando ele viu o projeto que a 777 tinha com o Vasco, passou longe, né? Diz a matéria que ele não quis nem, né, conversar direito. Né? Tem que ver, né, pessoal, o que a 777 vai fazer para investir no Vasco, como vai ser esse trabalho da SAF, né? Se eles vão dar prioridade ao Vasco ou se eles vão deixar como última opção ali, porque não adianta querer ganhar alguma coisa com o time que tem, não adianta esperar que o Vasco vai brigar por alguma coisa sem investir. Vamos ser bem sinceros, né? O Vasco, com o time que tem hoje, não briga nem por uma vaga na Libertadores, né? A não ser que consiga ali fortificar o time, pelo menos com 3 peças, né, fazer com que o time brigue lá em cima. Que dá para brigar, dá, porque a camisa do Vasco é muito pesada. Tem jogadores de qualidade? Tem. Não tô falando que o Vasco é um time totalmente ruim, só que assim, vamos pensar a longo prazo. O Campeonato Brasileiro é muito longo, então assim, para poder brigar pelo menos por uma vaga na Libertadores, o Vasco tinha que ter um time qualificado e alguns reservas ali para conseguir dar conta do recado. Então a 777 tem que dar mais prioridade ao Vasco, né? Tem até a notícia aqui, ó, Pedrinho critica contrato da SAF do Vasco, né? Parece que os diretores não estão se entendendo com a SAF, que quem realmente manda ali é a SAF, né, pessoal? Então assim,
não deveria nem ter diretor, né? Eles deveriam decidir tudo, trazer alguém do meio deles, porque para que contrata Pedrinho, Alexandre Matos já saiu, né? Mas não tem por que ter, sendo que é eles que mandam. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Desde já agradeço, valeu.